Cláudio Rezende está de volta, vamos falar mais do lado atleticano, pra gente conversar mais um pouquinho sobre o jogo, mas tem muita notícia também de bastidores, montagem de elenco, possível negociação. Começa pelo que aí, Rezende? Vamos lá então. Hoje, com essa notícia do Rony, muitas informações começaram a pipocar, né? Inicialmente ali o Jorge Nicola, o Everton Guimarães trouxeram a notícia pela manhã, a gente estava no Rádio Esportes e eu comecei a apurar a situação. Rony interessa ao Corinthians, foi um pedido do Dorival Júnior. Por quê? O Júnior Santos estava negociando com o Corinthians, o Galo e o Corinthians com o Júnior Santos podendo ir pro time paulista. Não houve o acordo, por quê? O Galo aceitou o empréstimo gratuito por 1 ano, mas queria que o Corinthians pagasse integralmente os salários. O Corinthians queria que o Atlético dividisse o salário do Júnior Santos. Então não houve acordo. O Corinthians pensou no Rony, que também está em baixa no Galo, né? A torcida... no último jogo mesmo vaiou o Rony, né? Depois da saída, ou seja, a relação da torcida do Atlético com o Rony é complicada. E aí, o Corinthians, lá na nossa apuração, é que não fala que tem a negociação em andamento, há o interesse, um jogador monitorado, mas não há negociação. E no Atlético, quando eu fui atrás do Galo para saber a posição, e aí, o Rony tá saindo mesmo? O Atlético disse o seguinte: todo foco no clássico, não vamos falar de negociação e não vamos avançar em nada até amanhã, com nenhum jogador, nem chegada, nem saída. Mas, na próxima semana, o Atlético pode trazer 2 reforços e 2 saídas. Reforços, né, Cirilo? A gente sabe que o primeiro volante, o Galo tem 3 nomes aí monitorados, esses nomes estão sendo mantidos aí em sigilo, e zagueiro também virou uma prioridade. Quando me falaram em 2 nomes... seria o volante e pode ser o zagueiro. E saídas, eu vejo atacantes como possibilidades. A gente falou do Júnior Santos, tem essa situação do Rony e o Biel, né? Que também está fora dos planos do Galo. E o time estaria tentando, o empresário do Biel principalmente, um lugar para ele, porque ele pertence ao Sporting de Portugal. Lá ele não vai jogar. No Galo não vai jogar. Não é interessante para o jogador ficar nessa. O Marques, sobre a história do Rony... Primeiro, que tem a mais quente do dia. Como é que você encara a possibilidade de saída? Um atleta que hoje não é uma unanimidade dentro do pensamento da torcida atleticana. Aliás, eu digo que ele tem uma rejeição muito grande. Enorme. Pois é. É porque, tecnicamente, dentro do campo, na construção de um jogo ofensivo, eu acho que o Rony não vive dos seus melhores momentos desde quando vestiu a camisa do Atlético. Muito irregular, mas é um atleta renomado que fez um período importantíssimo no Palmeiras, sendo decisivo, mas aqui ainda não emplacou. Essa é a grande verdade. Aí teve um problema ano passado de entrar na justiça, o torcedor levou aquilo pro coração de uma forma muito grande, né? E aí pro cara dar a volta por cima é jogando, fazendo gols, dando assistência, e isso infelizmente o Rony não conseguiu até agora. E acho que no momento são meras especulações, de fato não vai ser conversado ou definido nenhuma situação até o final do jogo de amanhã contra o Cruzeiro, né? Mas onde a fumaça sempre fogo, né, Claudião? O Rony que já foi especulado no Santos, né? E ele não sabia disso, ele colocou ali atrás que não sabia, enfim, né? E é um fato, Max, que o mais interessado em tudo isso é o Rony. Ele estaria interessado por conta dessa situação mesmo no Galo. Pois é. Em São Paulo, né? Ele é de lá, já morou lá há muito tempo. Tem essa questão de ir pro Corinthians, né? Que é um rival do Palmeiras. Vai enfrentar uma rejeiçãozinha lá, hein? Fabrício. Pô, jogou muito tempo no Palmeiras. Teve certa relevância no Palmeiras, né? Na hora que ele errar um gol lá, erra o gol, Cirilão, a torcida vai pro rival. Você conhece um cadinho de Corinthians, né? Um cadinho. Parmeira, filho. Ô Panzi, como é que você encara essa possibilidade da negociação do Rony ao Corinthians? Com normalidade, em relação a uma saída do Atlético. Em relação a uma chegada ao Corinthians, tem tudo isso que os companheiros falaram. Ele tem uma história com a camisa do Palmeiras e, obviamente, vai ter uma desconfiança por parte do torcedor do Corinthians. Não sei se vão receber bem ou se já receberam bem a especulação, mas enfim. Mas falando do lado do Atlético, com normalidade e sem nenhum tipo de surpresa. Primeiro que é o que o Marques disse. O ambiente em relação ao torcedor, o ambiente da arquibancada não é o melhor para o Rony. Isso a gente vê nos jogos do Atlético, né? O torcedor do Atlético não tem um pingo de paciência com o Rony. Não sei como é que é o ambiente em relação aos donos do clube com o Rony por conta do que aconteceu no meio do ano passado.
Quando ele entra na justiça, e aí não vem ao caso se está certo, se está errado. O trabalhador tem o direito, mas o que me parece é que não estava certo, por conta do tempo, tanto que retira, né, o que fez. Então, acho que o ambiente não está legal. E eu acredito que seja uma vontade do atleta também. E isso pode pesar. O Sampaoli deu a dica, né? Quando perguntado sobre o Rony, ele falou que não trava jogador nenhum, mas que quer no Atlético quem queira ficar no Atlético. Aí é o pingo do i que a gente fala. Para mim, ele deu a letra. Eu não sei se é uma vontade do Rony seguir jogando pelo Atlético. Talvez para o atleta também seja uma boa. É um alívio na folha. O Rony não ganha pouco. Aí é que eu acho que seja o grande problema, o custo-benefício. E não tem culpa o atleta, ele não botou uma arma na cabeça do Atlético, a culpa é do clube, que colocou um dinheiro num jogador que eu entendo que não vale isso tudo. Mas eu, particularmente, Cirilo, eu gosto do Rony, cara. Acho um jogador útil, é um cara que se entrega muito. Falei na primeira parte, não machuca, tá sempre disponível, faz mais de uma função em campo, se bem ou mal é outra história, mas faz mais de uma função. Todo jogador, treinador que o Rony foi jogador, usou muito. No Atlético Paranaense, no Palmeiras, no Atlético, nos dois que passaram aqui, Cuca e agora o Sampaoli. Ele é um cara muito útil. Mas é que, como a gente diz aqui em Minas, não ornou, né? E a arquibancada não curte mais o Rony. Eu tenho só uma ressalva em relação a isso, né? O Panzi sempre muito craque aqui nos seus comentários, né? O Rony não é unanimidade também porque, enquanto atacante, né? Embora tenha essas virtudes, né? O cara que ajuda, que volta. Lembro de um jogo do Rony ano passado contra o Internacional. O Atlético, com um a menos, ele correu por uns 3 caras. Isso ele vai entregar. Mas naquilo que é o principal do atacante, que é fazer um golzinho, dar uma assistência. Cara, ainda que tenha feito alguns no ano passado, né, ali na tábua de artilheiro, mas puxa vida, cara, assim, isso é o que mais me chama a atenção e incomoda da linha ofensiva do Atlético. Não é só o Rony, não, né? O Rony a gente tá pegando aqui. Você falou isso aqui outro dia. De exemplo, mas, poxa, um jogador da linha ofensiva que tem um status que o Rony tem, poxa, de ter chegado como um nome forte, com um alto investimento, né? Um alto investimento mensal também. Poxa, cara, é mais gol, é mais assistência. Acho que isso falta, né? Entrega ele sempre vai dar, cara, porque tá no sangue dele, aquele cara que corre o tempo todo e dá a vida dentro do campo. Mas para um atacante, cara, é gol. De vez em quando tem que botar a bola na casinha ou dar um passe. Atacante se paga decidindo o jogo. Atacante não se paga correndo atrás de lateral. Em resumo, é isso aí. E a arquibancada olha pro atacante que, quando tá pra decidir, mais faz raiva do que decide e custa quase 2 contos por mês, não tem como a arquibancada. O salário dele é pra decidir. O custo-benefício é muito ruim, cara. Exato. Muito ruim. Volante, Fabrício, que sempre tivemos volantes com características de primeira, em especial, os caras que são intensos, que destroem, que dão carrinho, que batem no peito, sempre teve isso. O atacante se paga fazendo gol, Fabrício. Tem jeito, né? Decidindo o jogo. Hoje em dia tem se usado muito assim nesse 4-3-3, a turma usa de repente um pra fazer essa função mais tática, né? Voltar, tal, marcação. Agora os outros dois tem que estar fazendo gol pra todo mundo tá valorizando, né? Tá se valorizando. Senão, sobra pra todo mundo mesmo, não tem jeito. Ô Cirilo, diferentemente do Júnior Santos, que o Atlético aceitaria emprestar, o Galo quer venda, em definitivo, do Rony. Então aí vamos ver se o Corinthians vai ter, porque eu tô vendo a movimentação do Corinthians no mercado, não tá pagando, né? Não tá indo no mercado gastando, né? Com ninguém. Vamos ver como vai ser. É porque esse ano o fair play financeiro aperta, né? Exatamente. Esse ano comprou, tem que pagar. Exatamente. Não tem conversa. Então, se fala, né? O nosso André Hernan trouxe 25 milhões de reais. Seria o valor que o Corinthians estaria disposto a pagar. Se vier uma proposta dessa mesmo, né? Se isso for realidade, ele vai. 3 anos de contrato para o jogador, fica bom para ele, fica bom para o Galo, fica bom para todo mundo. Agora, o Corinthians, se o Corinthians tentar empréstimo, no caso do Rony, pelo que eu sei, não vai sair. Cláudio, para fechar do lado atleticano, aquelas perspectivas de time, últimos detalhes nessa preparação e muitas dúvidas. Muitas dúvidas no time. O que a gente pode projetar aí, Cirilo? Vamos lá, tentar montar o Atlético por clássico. O Everson é certeza, unanimidade, goleiro. Os zagueiros, né, com essa questão do Vitor Hugo, Juan e Alonso. Ele pode colocar os 2 laterais, né? São os novatos, Preciado e também o Renan Lodge.
Aí eu fico com uma interrogação ali, vai Maicon ou vai Franco? Porque o Franco não foi titular no jogo em que, na teoria, o Sampaoli colocou o time considerado principal, foi contra a equipe do Tombense. Então pode ser Maicon, Igor Gomes e talvez o Vitor, né, que é o jogador que chegou, o Vitor Hugo do meio campo, ou Scarpa, porque o Scarpa não jogou o último jogo. E aí, Dudu, Hulk e o Bernard seria aí uma possibilidade de escalação do Atlético para amanhã. Vejamos quais serão as escolhas para amanhã. Mas, ô Panzi, o que pode pesar a favor do Atlético no Clássico? Fator casa, né? A necessidade de vencer para uma classificação para a semifinal. Acho que isso tudo pesa. Às vezes a pressão ela te traz algum tipo de benefício, né? Dependendo de como for o vestiário antes do jogo. Mas do outro lado tem um time que está pronto, né? Não dá para, ainda que seja clássico e que seja um chavão, né? Clássico não tem favorito. O Marques, o Fabrício falaram aqui, né? Às vezes o Marques citou 99 que o Cruzeiro estava muito melhor que o Atlético foi lá e eliminou o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, mas existe favoritismo. E o favoritismo é do Cruzeiro, é um time pronto, um time mais ajustado. A gente sabe a escalação aqui de cor. O Pansieri trouxe a informação de que o Cássio treinou, então não tem dúvida. Do Cássio ao Wanderson, não há dúvida. Enquanto no Atlético a única dúvida que não existe é o goleiro. Todas as outras posições são dúvidas. Eu acho que a maneira com a qual o Atlético vai jogar, postura, tática, desenho, para mim também não tem muita dúvida. Já é um estilo do Sampaoli conhecido. Saída com 3, 2 à frente, 2 jogadores correndo rente à linha lateral, mais 2 por dentro, um centroavante, mas com mais mobilidade. Quanto a isso eu não tenho dúvida. Imagina um Atlético tentando ficar mais com a bola, mas do outro lado tem uma equipe pronta. Se o Atlético tentar atacar o Cruzeiro, ele sabe que o Cruzeiro tem muita força na transição. Se o Atlético der a bola ao Cruzeiro, ele sabe que o Cruzeiro tem muita força com a bola nos pés. Enfim, o Atlético vai ter que escalar uma grande montanha para vencer o Clássico.